Oi, oi, meu querido e minha querida, como você está? Tudo bem? Bom, estou aqui mais uma vez, eu, Dr. Rogério Pavan, cirurgião dentista, biorreprogramador, para conversar com vocês a respeito da odontologia do século XXI, tá? Então, ao longo dos episódios, nós estamos aqui explicando para vocês quais as diferenças que nós temos em relação à odontologia atual e à odontologia como nós pensávamos no passado, tá? Então, nos episódios nós estamos falando, começamos contando para vocês a história, depois falamos para vocês das mudanças, dos grandes avanços que a odontologia teve, onde nós mudamos de 3 funções que entendíamos ser importantes para a boca para 7 no total, né? Então, hoje nós sabemos que são 7 as funções importantes da arcada dentária e começamos a falar um a um essas funções para vocês. No episódio anterior, você pôde ouvir como que a função respiratória trabalha em conjunto com a boca, né? Ou seja, aquelas falhas de crescimento que nós explicamos no episódio anterior, falam para vocês como que alterações no desenvolvimento e crescimento dos arcos dentários vão influenciar na função respiratória. Se você ainda não viu o episódio, volte lá para trás um pouquinho e veja, porque nós estamos montando aqui uma sequência de forma que vai ficar bem didático para o seu entendimento e o seu universo de conhecimento a respeito da saúde do seu corpo vai melhorar bastante, tá bom? Hoje vamos falar para vocês a respeito do equilíbrio bioquímico digestivo, ou a digestão e o processo bioquímico corporal. Como que isso sofre influência da sua boca? De que maneira a sua arcada dentária vai interferir nestas funções, tá bom? Então vamos explicar já para vocês. Antes disso, eu queria agradecer você que tem nos ouvido, você que tem nos acompanhado e você principalmente que tem compartilhado estas informações com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas todas, de forma que mais e mais pessoas possam conhecer, saber e aprender a respeito desta maravilhosa tecnologia da odontologia, que é conhecida como biorreprogramação bucal, tá? Então o nosso intuito aqui é muito claro, muito transparente, muito direto, que é transmitir informação e conhecimento para o maior número de pessoas. Vimos através do sistema de podcast um caminho que pode se multiplicar por vários outros e ajudar pessoas a entenderem e conhecerem o seu corpo. Veja, eu costumo brincar de dizer, as pessoas às vezes conhecem todos os atores que estão na novela preferida dele. As pessoas conhecem todos os atores e atrizes que estão no seriado preferido deles. As pessoas conhecem o time de futebol completo do time do coração dele ou dela, tá? Então, genérico aqui, só para ficar mais didático. No entanto, são coisas que se você deixar de conhecer, não vai interferir em você. Agora, deixar de saber que a sua arcada dentária ela pode influenciar uma série de funções e o pior, renegar o cuidado com esse tipo de coisa pode lhe trazer um preço caro, já que você esteja pagando com sinais e sintomas, ou trazer esses preços, o preço no futuro. Você pode vir a ter consequências no futuro. Então, toda ação tem uma reação, né? Não foi eu que disse isso, foi Buda. Então, atos ou decisões que você toma vão fazer mal. Outro segmento que eu acho que você deve conhecer o máximo é a nutrição. Não é minha praia, não é minha área, mas está aí uma coisa que influencia na sua saúde, tá? Mas hoje nós vamos focar no equilíbrio bioquímico digestivo. Então, lembre-se, depois compartilhe esse episódio para os seus amigos, seus parentes, as pessoas que você ama e principalmente para médicos e dentistas. Hoje, lá na Odonto Balance, nós recebemos um número muito grande de médicos e indicações desses médicos. Por quê? Porque eles entendem o nosso corpo melhor do que nós, certo? Então veja, eu sou um dentista, eu procurei estudar bastante o funcionamento do organismo, por isso que eu tenho alguma coisa aqui para contar para vocês. Agora, o médico, ele já de base estuda profundamente o corpo e aí ele escolhe uma especialidade, ele vai estudar ainda mais. Eu fico muito feliz quando eu vejo os médicos indo na Odonto Balance,
Porque nos mostra que o trabalho que estamos executando faz sentido. Tem toda uma lógica, faz sentido e tem toda uma lógica a ponto de as pessoas que mais entendem do assunto ou vão para fazer tratamento para eles mesmos ou indicam pessoas. Nós já tivemos a oportunidade, por exemplo, de além de tratar dos médicos, tratar dos filhos de médicos, mães e pais de médicos, né, parentes, pessoas próximas, ou seja, as pessoas trazem lá pra gente, olha só que responsabilidade, né? Um dentista cuidar da saúde de um médico. Um dentista cuidar da saúde de um filho de um médico, ou filha de um médico, ou uma médica, tá? Então, se você for... Eu convido você, aproveito agora, dá uma olhadinha nas mídias sociais todas, né? Desde o YouTube, desde o Instagram, desde o Facebook. Você vai ver lá, por exemplo, alguns depoimentos dos médicos, né? Alguns deles deixaram seus depoimentos para nós no intuito de trazer cada vez mais informação e conhecimento para outras pessoas, motivando outras pessoas a cuidarem da própria saúde, tá certo? Muito bem, vamos então falar como que a boca influencia no equilíbrio bioquímico e digestivo, tá? O outro capítulo próximo, não perca também, nós vamos falar para vocês sobre o equilíbrio esquelético e postural. Esse é muito legal, mas vamos focar aqui. Então vamos lá. O princípio é a mesma coisa, tá? Olha só. Nasce o problema quando a arcada dentária não atinge seu potencial de crescimento ideal. Vamos repetir, tá? A repetição ajuda a gente a gravar. Então, não fique chateado não, mas eu vou repetir para vocês como o processo acontece. Muitas vezes, sua arcada dentária não cresce para os lados o que deveria. Outras vezes, sua arcada dentária não cresce para frente o que deveria. Outras vezes, sua arcada dentária não cresce na altura da forma que deveria. Essas são as dimensões antero-posteriores, lateral, látero-lateral e vertical. Quando esta estrutura não cresce, nós aprendemos no episódio anterior que a língua vai ser comprimida, porque a estrutura da arcada ficou pequena. A língua comprimida recua para trás, estreita a passagem do ar e faz você respirar menos do que deveria. E aí, no episódio anterior, nós falamos dos sintomas correlacionados com isso. O sistema de equilíbrio bioquímico e digestivo acontece no sentido contrário. Olha só. Aquela boca que ficou pequena, que comprimiu a língua, fez sobrar espaço na região da bochecha, na região dos lábios. E na boca nós temos milhares de pequenas glândulas salivares, tá? Centenas de milhares de pequenas glândulas salivares. São glândulas bem pequenininhas que produzem saliva e mantêm a bochecha, a parte interna do lábio, sempre úmida, porque a boca precisa ter umidade. Muitas vezes, a falta da saliva na boca leva ao paciente a usar salivas artificiais. Com o estímulo adequado, isso pode ser resolvido, tá? A gente vai falar aqui no caminho agora. Depois nós temos mais 6 grandes glândulas. As parótidas são 2, estão próximos ao seu ouvido. As submandibulares, que estão próximos ao ramo da sua mandíbula. Se você descer o ouvido, faz um ângulozinho no queixo lá atrás. Esse ângulozinho, logo depois que faz, entrando para baixo, você palpando, vai ter uma entradinha por dentro do osso da mandíbula. Ali estão as submandibulares. E mais para frente, embaixo do seu queixo, por trás, se você palpar, tem um tecido molezinho ali. Naquela região, você tem a submentoniana. As parótidas, a saída do ducto da glândula está próxima aos seus dentes posteriores, os seus molares. Do lado de fora dos seus dentes, ali próximo da bochecha, tem uma saídazinha. Se você tiver curiosidade, você pode ir no espelho, puxar sua bochecha, você vai ver um pontinho, parece uma pelezinha ali solta. Mas aquilo lá, na verdade, é o ponto de saída da sua glândula parótida. Tem dos dois lados, tá? Já a sua submentoniana e submandibular, a saída você vai encontrar embaixo da língua. Se você for diante do espelho, levantar a língua, você vai observar que tem 2 tubinhos saindo embaixo da língua. Eles são bem discretinhos, né? E a anatomia da língua ali, ela é cheia de coisinhas, talvez você se confunda. Mas, veja só, é por ali que sai
o ducto da glândula submentoniana e a submandibular, tá certo? Essas são as principais glândulas salivares que nós temos no organismo, tudo bem? Então veja, diante desse processo, o que nós temos que entender? Quando a arcada fica menor, os músculos passam a ficar flácidos, tá? Sobra músculo. E com o passar do tempo e o crescimento da pele, crescimento das estruturas que envolvem esse arcabouço, também nós vamos ter uma sobra de espaço. O entendimento que nós temos hoje é o seguinte, tá? Tudo vem sendo feito cada vez mais estudos, se compreendendo mais, mas o que nós acreditamos é o seguinte, aliás, em ciência, tudo é o que se acredita no momento. Porque, veja, a história já mostrou diversas vezes de que coisas que se acreditava se mudou. Por exemplo, vamos pegar lá atrás no tempo. Olha. As pessoas achavam que quando o sujeito tinha febre, então ele tinha que fazer um procedimento nele chamado sangria, que era para diminuir a quantidade de sangue que tinha ali e aí, consequentemente, combater a inflamação. Era assim que se acreditava na época, tá? Achava que estava com excesso de sangue, o sangue estava quente demais, então drenando um pouco do sangue, o sujeito ia ficar bom. Olha que loucura, né? Veja, era crenças, era o que se acreditava na época. Só para pegar um termo bem assim, daqueles que chocam, né? Era assim, tinha febre, cortava lá uma veinha e deixava o sujeito sangrar para baixar a febre, não é? Então era assim que era feito. Mas vamos para o momento atual. O ponto atual é, hoje nós acreditamos que quando esses tecidos que envolvem as glândulas salivares, eles passam a ter mais flacidez, ou por causa do passar dos anos, ou porque a arcada ficou pequena, que é muito comum isso, as glândulas salivares vão então, além de produzir a saliva, vão fazer um pequeno armazenamento, né? Então ela está ali para a função dela produzir, e ela, em situações, por exemplo, quando você pegar uma gota de limão e colocar na sua língua e passar com o dedo, vai aumentar a sua salivação imediatamente. Se você pegar sal, passar uma pitadinha de sal, passar na sua língua e espalhar por ela com o dedinho, você vai logo perceber que aumenta a salivação. Então ela tem uma produção rápida, mas ela tem uma produção contínua que é para lubrificar a sua boca o tempo todo. Dos mecanismos de prova disso é que você deglute cerca de 1000 vezes por dia, ou seja, sua glândula está produzindo saliva o tempo todo. O que nós entendemos é que essa glândula salivar, ela pode ter uma situação onde ela vai não só produzir, mas vai também armazenar. E a nossa saliva, ela tem uma característica que é muito importante. Essa característica se chama de capacidade tampão, tá? Capacidade tampão é a maneira pela qual a sua saliva, ela vai transformar substâncias ou meio bucal que está ácido, ele vai alcalinizar, ou seja, vai levar para um pH neutro, que é próximo de 7, tá? Para você entender um pouco melhor esta questão, a classificação de pH é o potencial de hidrogenação, que quer dizer que quando está no 0 é extremamente ácido, é muito ácido. E quando está no 14 é extremamente alcalino. Os extremos são sempre ruins. Ácido, você já conhece, pela vida prática se fala muito de questões ácidas, não é isso? E alcalino, isso não faz tanto parte da vida das pessoas. Mas, por exemplo, um alcalino 14 significa uma soda cáustica. Também queima, também faz mal, tá certo? Então mata também. Então veja, é assim que nós classificamos. O pH neutro é o pH 7. A nossa boca, ela mantém um pH por volta de 6,8 na média, tá? 6,7, 6,8, 6,9, pode variar um pouquinho. Normalmente ela não fica em 7. No entanto, nós usamos a expressão alcalina ou ácida simplesmente para entender que está no caminho bom ou ruim. Para o corpo, quanto mais ácido estiver, pior. Corpo ácido é um corpo doente. Então, nós queremos que ele fique próximo do 7 ali, tá? Tem casos onde passa do 7? Tem, mas não são tão comuns, ok? Veja, então o problema surge quando se tem uma diminuição deste pH, ou seja, fica mais ácido. E nós acreditamos, como eu afirmei ainda há pouco, nossa crença atual é de que
a saliva perde sua capacidade de tampão por ficar armazenada uma partezinha dentro da glândula ou por não ser produzida com tanta eficiência, tão logo o corpo necessita dela. Funciona da seguinte maneira. Então, aquela estrutura que não está estimulando as glândulas salivares passa a fazer com que a saliva perca sua capacidade de tampão e o sujeito começa a ficar mais ácido, tá? Então, esta acidez que começa na boca vai gerar os primeiros sinais e sintomas. Os primeiros sinais e sintomas que podem surgir são a gengiva pode ter inflamações, você pode ter acidez no canto da boca, né? Pode ser num canto ou no outro, fica o que se chama de queilite, aumenta a chance de ter problemas com cáries, aumenta a chance de ter problemas com retração óssea e gengival, e depois desse quadro bucal nós vamos ter, através da deglutição, acidez que vai para o estômago. Então, nós entendemos que se a arcada estiver desequilibrada, vai também desequilibrar o estômago, tá? Ao longo dos anos, nós tivemos a oportunidade de tratar centenas e milhares de pacientes na Odonto Balance. E esses pacientes, nós podemos observar e entender que, ao utilizar aparelhos específicos que fizessem com que o indivíduo tivesse o correto estímulo para as glândulas salivares, a acidez bucal diminuía. Por exemplo, nós tivemos um caso de um sujeito que ele, quando tinha aftas, ele tinha 40 episódios em média, de 30 a 40 aftas por vez. É um desespero. E ele ficou muito bem usando um dos sistemas chamado Polis. São aparelhos que têm volumes especiais para estimular as glândulas salivares, e isso fez com que o indivíduo deixasse de ter problemas em relação às aftas. Então, ele tem episódios? Tem, mas muito mais brando, muito mais espaçado do que era anteriormente. Então, este é o intuito do processo. Estou aproveitando, já falando dos sintomas e citando alguns casos para ilustrar. Então, veja, aquela saliva vai para o estômago, desregula o estômago e favorece a queimação, refluxos, a surgimento das tais das hérnias pode estar associado a isso, hérnia de hiato, né? A hérnia, teoricamente, é um processo físico. No entanto, nós observamos que os pacientes tratados com sistemas Polis, sistemas como DARA, que são o dispositivo anti-ronco e anti-apneia, deixaram de ter os sinais e sintomas que eram associados à hérnia de hiato em si, que permitia escapar o conteúdo gástrico para o esôfago. Veja, seu estômago é que nem uma panelinha de pressão. E esse hiato, né, existe uma estrutura que tem ali que fecha uma tampinha, é uma válvula, para que o conteúdo do estômago não venha para cima, não reflua. E às vezes dá defeito naquela válvula, mas o nosso entendimento hoje é de que talvez não seja simplesmente um defeito daquela válvula, seja um defeito na questão de muita pressão dentro da panela, tá? Aí faz aquilo refluir, ou seja, está muito ácido e aí favorece com que aquilo venha a refluir, tá certo? Então, esses quadros como gastrite, azias, úlceras, frequentemente estão associados a questões de acidez. Veja, tensores emocionais aumentam a acidez corporal. Então, sabe-se que numa pessoa que ela tem um estresse muito grande, ela pode ter úlcera de uma hora para outra, modo de falar, né? Mas rapidamente ela desenvolve úlceras, gastrites, azias. Azia é aquele refluxo também, hoje é tido como refluxo gastroesofágico. Então, essas questões estão associadas com isso. Mas vamos lá. Passou. Do estômago foi para o intestino, do intestino isso é trabalhado, processado, metabolizado e vai para o sangue. Eu estou tentando colocar para vocês da maneira mais simples e didática possível, porque nós não estamos falando aqui para a comunidade de gastroenterologia, certo? Então nós temos que procurar palavras mais simples, fáceis de compreensão e até uma dinâmica e uma didática o mais simples possível, tá? Ao longo dos anos, talvez você já me conheça dos programas de rádio, nós fizemos programas de rádio durante 25 anos, então isso nos trouxe um pouquinho de habilidade de falar para as pessoas que estão simplesmente ouvindo. É diferente quando se está vendo, você está se mostrando imagens e explicando em detalhes. Nesse caso não, nós temos que trabalhar com a sua imaginação dentro da sua experiência. E temos que partir do princípio que você não tem experiência nenhuma em nada disso.
Óbvio que para um especialista no assunto, ele pode achar um pouco chato as explicações básicas, mas o nosso intuito não é dar aula para especialistas, e sim dar aqui conhecimento para o público mais amplo possível, certo? Então, aquele conteúdo que foi do estômago para o intestino, aí o intestino vai processar um pouco mais, esse processamento vai levar o resultado para o sangue. E o sangue também pode ficar ligeiramente ácido, tá? Os estudos mostram que o pH do sangue ele deve ficar entre 7,32 e 7,42. Durante alguns anos, eu fiz pesquisa com o processo de exames chamado de gasometria venosa. O intuito era ver a taxa de oxigenação, a taxa de gás carbônico, e aí neste estudo também se mostrava a pH-metria, mostrava-se o processo de acidez e alcalinidade. Então tinha situações onde o sangue se mostrava muito ácido. E o que se sabe? Aí entra lá em conjunto com a parte respiratória. Um sangue que está pouco oxigenado, ele entra no processo de acidose, tá? Ele fica ligeiramente mais ácido. Não é que ele está ácido, tá? Não é verdade falar que o sangue está ácido, porque ele está dentro desse pH. Eu nunca vi, nos 10 anos que eu fiz a pesquisa, eu nunca vi um exame de sangue que mostrava um pH abaixo de 7. Ou seja, então ele estava sempre de alcalino para ligeiramente, quer dizer, de neutro para ligeiramente alcalino, tá? Então é isso que a gente vê. Mas o ponto é, o sangue é um filtrado do que veio do intestino, foi para dentro do corpo. Se ele estiver ligeiramente mais ácido, aí ele vai apresentar problemas como queda de cabelo, dores articulares, reumatismo, que vão estar representadas na forma corporal, tá? Então pode surgir, por exemplo, as chamadas as lesões nos pés, porque é a parte mais distante do corpo, conhecida popularmente como frieiras, né? Vai ter problemas nas unhas, favorecendo o surgimento de fungos. Tudo isso porque o corpo pode estar mais ácido. O suor pode também ser um pouco aumentado. A parte de cheiros corporais, né, que vai da transpiração, pode ficar um pouco mais forte pela acidez, porque a bactéria se prolifera mais em ambientes ácidos, tá certo? Então esse é um apanhado geral para que você entenda como que o seu organismo funciona e como que a sua arcada dentária pode interferir nisso. Ao longo dos anos, quando nós passamos a entender e vimos que dava certo tratar das pessoas com aparelhos bucais, nós fomos ampliando os sistemas, os métodos e os meios a fim de estimular essas glândulas salivares, ajudando o paciente a ter normalizados as funções corporais. Esses foram alguns dos sintomas que frequentemente são tratados através de aparelhos bucais. Como eu disse, vai desde as questões bucais, inflamação gengival, as queilites, que são um quadro onde fica queimadinho no canto da boca, falta de saliva, que é chamada de xerostomia. Já recebemos diversos casos de pacientes usuários de prótese total, de dentadura, e depois da troca da prótese, a saliva começou a trabalhar normal, a glândula salivar passou a trabalhar normal, porque a prótese foi desenhada de forma a estimular melhor essas glândulas salivares. Então o paciente já estava caminhando para um processo de xerostomia e não precisou usar saliva artificial. Então, os aparelhos bucais ajudam nas questões de queimação, refluxo. Você pode procurar nas mídias sociais, nós vamos ter depoimentos de pacientes que passaram por esse processo, passaram a usar alguns dos dispositivos e tiveram melhoras no quadro ou solução do quadro de acidez corporal. Dores no corpo também, as dores articulares, em muitos dos casos foram resolvidos com o uso dos aparelhos. Ninguém está aqui falando para vocês que os aparelhinhos fazem milagre. Não, os aparelhos são sistemas criados para compensar e suplementar a deficiência que tinha no organismo. Nós entendemos que o corpo não está doente, ele simplesmente precisa de uma ajuda no intuito de fazer com que o funcionamento fique cada vez melhor, tá certo? Gente, estamos finalizando aqui mais um episódio. Esse é o episódio bioquímico digestivo, falando da parte estrutural do corpo relacionado à função bioquímica e à digestão. Então, quero pedir mais uma vez aqui para você nos ajudar compartilhando este
esse episódio, esse áudio, para o maior número de pessoas que você puder, porque o meu intuito é simples, é levar informação e conhecimento. Nós sabemos dessa nossa missão, que é fazer com que as pessoas entendam que a boca é uma porta que pode solucionar muitos problemas na saúde das pessoas. E nós sabemos também que a maioria desconhece isso, seja ela médica ou seja ela dentista, né? Os dentistas e médicos nem sempre sabem do que nós estamos falando aqui, da relação que nós estamos falando aqui, tá certo? Então, por isso eu peço para você nos ajudar a compartilhar estes episódios de forma a fazer as pessoas ampliarem sua visão e seu conhecimento, que aí nós vamos, sem dúvida nenhuma, ter um mundo muito melhor, tá certo? E mais saudável. Esse é o nosso trabalho. Gente, um grande abraço, muito obrigado mais uma vez por estar conosco e até o próximo episódio. Tchau, tchau!